Você já teve que escolher entre seguir sua fé ou ouvir a sua consciência? Eu cresci acreditando que estava fazendo tudo certo, que obedecer era amar, que duvidar era pecado. Mas aos poucos comecei a perceber que a fé que eu vivia não era minha. Era uma gaiola feita de medo, culpa e silêncio. Essa é a história de como eu fui criada em uma religião que controlava cada parte da minha vida e de como aos poucos eu precisei me libertar para não perder a mim mesma. Mas antes de contar a minha história, se inscreva no canal, diga de que cidade você é, deixe um comentário se já passou pelo conflito de crenças. Olá, eu sou a Maria Aparecida, mas todos me chamam de Cidinha. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje tenho 62 anos. Nasci em uma família católica tradicional, filha de operário metalúrgico Antônio, um homem calado, mas de verdades profundas, e de Helena, uma costureira devota. Eu cresci no interior, em um lar católico tradicional. Era feliz indo à missa, participava do grupo de jovens, cantava no coro. Meus pais me observavam com orgulho e vizinhas como Dona Carmela acenavam sorridentes. Mas com o passar dos anos, quando eu tinha 9 anos, meu pai entrou em crise com a religião. Ele começou a ler a Bíblia e encontrou passagens que contradiziam o que ele aprendera. Aos poucos, começou a rasgar santinhos e repreendia quem acendia velas. Aquilo virou uma tempestade familiar. De repente, começamos a bater de porta em porta. Viramos testemunhas de Jeová. Fiquei assustada. Passei a ouvir que televisão, roupas coloridas e comemorar aniversários eram contra Deus. Me proibiram de olhar desenhos, de brincar com colegas da escola. O irmão João, o homem zeloso e de voz imponente, nos ensinava sobre o novo mundo e a importância da obediência. Minha mãe, Helena, embora hesitante no início, abraçou a nova fé com resignação. Para ela, era preciso ser forte e buscar a verdade. Era como viver dentro de uma prisão sem muros. Aos 13 anos, chorei escondida por não poder ir à festinha de aniversário da escola. Minha amiga Luciana, tão extrovertida, me chamava, mas eu não podia ir. Minha mãe me viu chorar e me perguntou se era falta de fé. Eu só queria ser normal. Nossa recompensa virá no novo mundo, ela dizia. Mas eu já não aguentava. Na adolescência, eu já não sabia mais quem eu era. Tudo que eu fazia era pecado. Usar uma roupa diferente? Pecado. Assistir televisão? Pecado. Ficar triste ou querer sair? Falta de fé. Eu sentia vergonha de mim. Sentia medo de Deus. Enquanto meus colegas sonhavam com o primeiro beijo ou o show da banda preferida, eu estava sentada em salões do reino, ouvindo que o mundo estava prestes a acabar e que se eu não obedecesse, morreria no Armagedon. O irmão João pregava sobre a destruição que viria e eu estremecia. Ao meu lado, minha amiga Aline, com um brilho de rebeldia nos olhos, me mostrava gibis de romance escondidos. Era um terrorismo emocional. A cada reunião, mais medo. A cada vigília, mais culpa. Não podia fazer amizades fora da religião. Diziam que o mundo era perigoso, que as pessoas de fora eram instrumentos do diabo. Mas eu via bondade nas professoras, nas vizinhas, nos colegas e não conseguia entender como podiam ser tão más aos olhos de Deus. Comecei a esconder livros que a religião proibia. Li escondido Machado de Assis, Clarice Lispector, até mesmo poesias. Para eles isso era uma ameaça espiritual. Fui advertida. Tive que confessar meus pecados a homens como o ancião, de semblante severo, que nem olhavam nos meus olhos, mas tinham poder sobre minha vida inteira. Até mesmo os meus sentimentos estavam errados. Sentir raiva? Egoísmo. Sentir tristeza? Falta de espiritualidade. Sentir vontade de viver fora daquele mundo? Influência demoníaca. Eu comecei a adoecer por dentro. Tinha pesadelos horríveis, insônia,
sentia culpa até por rir. E o pior, eu achava que o problema era comigo, que eu era uma decepção para Deus, que Ele me via e se envergonhava. Nesse ponto, eu já não era mais uma adolescente vivendo a fé. Era uma prisioneira emocional, tentando sobreviver entre o medo e o desejo de liberdade. Um dia, eu simplesmente não fui à reunião. Sentei num ponto de ônibus com a Bíblia na mochila e fiquei olhando o céu. Era como se pela primeira vez eu pudesse respirar. Mas o preço da liberdade foi a solidão. A ruptura não aconteceu de uma vez. Veio em silêncio, em pequenas perguntas não respondidas, em lágrimas escondidas, em orações que pareciam bater no teto e voltar. Eu já não me via naquele espelho. A roupa, o sorriso forçado, a postura rígida, tudo era imposto. Então foi que aos 18 anos, depois de mais uma reunião onde me chamaram de fraca espiritualmente por estar triste, eu simplesmente não voltei para casa. Peguei um ônibus, fui até o centro da cidade e sentei num banco de praça. Ali, entre pessoas que não me conheciam, ao som de um músico de rua, eu chorei como nunca. Chorei pela infância roubada, pelos medos acumulados, pelas palavras que me feriram em nome de Deus. Naquela noite liguei para casa. Minha mãe atendeu. Eu disse apenas: "Mãe, eu não volto. Eu preciso viver a minha vida." Do outro lado da linha, silêncio. Depois as palavras frias que nunca vou esquecer. "Então considere-se desassociada. Você não é mais parte da nossa família espiritual e para mim, você morreu." Aquilo me quebrou. A dor de ser cortada da minha própria família foi mais forte do que qualquer castigo. Passei semanas me sentindo suja, como se eu fosse mesmo indigna, como se eu tivesse traído a Deus. Mas aos poucos comecei a perceber algo. Deus não me abandonou. Ele estava comigo naquela praça, naquele banco, na lágrima que caía no silêncio da noite. Me disseram que, longe da religião, eu estaria perdida. Mas foi justamente fora que eu me encontrei. Demorou, doeu, mas eu renasci. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava assustada, achando que o mundo ia acabar e que eu seria destruída. Tinha pesadelos com o Armagedon, com o julgamento, com minha mãe chorando por mim como se eu estivesse morta. Mas mesmo com tudo isso, algo dentro de mim começou a florescer. Eu podia andar na rua sem medo de olhar para a vitrina. Podia comprar um livro sem esconder. Podia ouvir música, dançar sozinha na sala, cantar parabéns para alguém. Coisas simples que antes eram um pecado. A liberdade me assustava no começo, mas depois me curou. Comecei a estudar teologia por conta própria. Conversei com um professor universitário, li sobre várias religiões, conversei com padres, pastores, rabinos, ateus, e descobri que Deus não cabe numa doutrina. Deus é muito maior do que me ensinaram. Ele não é um carrasco, nem um vigia. Ele é um pai amoroso que nos deu o livre-arbítrio não como um fardo, mas como um presente. Eu perdoei a minha mãe, mesmo sem ela pedir, porque entendi que ela também era prisioneira de uma crença que lhe foi imposta. Hoje não temos contato, mas no meu coração não há mais mágoa. Há saudades e há paz. Minha fé não tem nome, não tem placa, mas ela é viva. Porque agora ela é minha. E se hoje eu posso falar tudo isso com voz firme e olhos cheios de esperança, é porque, no fim, a verdade me libertou. E você? Já precisou romper com algo que te aprisionava? Já foi rejeitado por escolher viver a própria verdade? Conta aqui nos comentários. Talvez a sua história ajude alguém que está tentando se libertar também.